Boa noite, estamos ao vivo aqui pelo Instagram. Daqui a pouquinho entra em rede pelo YouTube, pelo Bunker da Cultura Web Rádio, mais um episódio do nosso Memórias do Tempo. Então vamos aguardar aí até as 20 horas que a gente entra com a nossa pauta de hoje do Memórias do Tempo. Você que acompanha os nossos vídeos, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, gostou? Comenta. Se quiser perguntar alguma coisa, pergunte. Se quiser compartilhar, compartilhe, porque informação, conhecimento nunca é demais. Vamos lá, 19 horas e 59 minutos. Estamos aí com 26 graus aqui na capital federal. Tudo bem, já estamos ao vivo também pelo Facebook, pelo YouTube. Vamos lá. Boa noite, entrando no ar mais uma edição. Alô. Boa noite, entrando no ar mais uma edição do Memórias do Tempo. Hoje, dia 24 de abril. Abril também é um mês onde se tem algumas datas comemorativas que antigamente essas datas eram bastante lembradas e comemoradas. É o caso do dia 21 de abril, que era lembrado como a data de inauguração de Brasília, o feriado de Tiradentes, né? Então essa data. O que houve aqui? O que houve aqui? Alô. O que deu aqui de errado? Eram datas que eram bastante lembradas. Também dia 22 de abril nós tínhamos era lembrada a data do achamento do Brasil, né? A chegada dos portugueses aqui no território brasileiro. Só que com o tempo, tanto o 21 de abril quanto o dia 22 foram sendo esquecidos. E eu acho que dessas duas datas, a que era mais relevante, que se lembrava mais, era o feriado de Tiradentes, em Confidência Mineira, e que a gente conhece, estuda, vê nos livros de história. O Tiradentes é o mártir da independência, né? Ele foi enforcado, esquartejado, os seus pedaços foram espalhados pelas ruas,
e ele foi enforcado praticamente quase que como uma réplica da figura de Jesus Cristo, né, barbudo, com aquele traje branco, né, mas que na verdade tudo isso foi uma grande história inventada. Então hoje eu trago o tema, o verdadeiro Tiradentes. Quem foi o Tiradentes? Né? O Tiradentes, para começar, ele era um maçom, assim como toda a conspiração chamada de Inconfidência. Que a Inconfidência, na verdade, não era para separar o Brasil de Portugal, mas para separar o estado de Minas Gerais de Portugal e do Brasil. Então a Inconfidência Mineira era um movimento que lutava pela independência do estado de Minas, tanto de Portugal quanto do Brasil. E foi um movimento inspirado na Revolução Francesa. Todos eles foram perdoados pela coroa portuguesa, mesmo porque a Dona Maria I, a piedosa, né, a mãe do Dom João VI, não gostava de guilhotinas, forcas ou fuzilamentos, visto que muitas de suas tias e primas foram vítimas de fuzilamentos, de forcas e guilhotinas na Revolução Francesa. O perdão de Tiradentes saiu no dia seguinte à farsa do enforcamento, por coincidência, e foi lido publicamente. O estudo mais acurado do caso, aliás, deve passar pela pesquisa sobre a influência da maçonaria no Brasil, sobretudo em Minas Gerais, até o Rio de Janeiro no século XVIII e XIX. Eu, particularmente, recomendo a leitura de Tiradentes, O Poder Oculto o Livrou da Forca, do autor Assis Brasil. Mas esse é um tema transversal que merece muito mais espaço e tempo para a gente se aprofundar, que é sobre essa influência maçônica dentro do período imperial brasileiro. O Tiradentes foi julgado e permaneceu na prisão até o dia que recebeu a notícia de seu perdão. Entretanto, foi montada uma farsa, um auto que teve como coadjuvante o ladrão Isidro de Gouveia, que já iria morrer na forca, mas tomou o lugar de Tiradentes com a promessa de que sua família receberia uma pensão. As testemunhas ouvidas à época não reconheceram a figura de Tiradentes como o condenado que subia no patíbulo da forca, tanto pela idade que aparentava como pela altura do condenado. Nem mesmo sua amante, que deveria ser a que mais intimidade tinha, chegou a reconhecê-lo, embora estivesse sempre próximo. Esses relatos constam nas reportagens de Hipólito da Costa e de Martim Francisco de Andrada. Na matéria diz o seguinte: durante todo o processo, ele admitiu voluntariamente ser o líder do movimento porque tinha a promessa que livrariam a sua cabeça na hipótese de uma condenação por pena de morte. Em 21 de abril de 1792, com a ajuda de companheiros da maçonaria, foi trocado por um ladrão. Tiradentes foi trocado por um ladrão, o carpinteiro Isidro Gouveia. O ladrão havia sido condenado à morte em 1790 e assumiu a identidade de Tiradentes, em troca de ajuda financeira à sua família oferecida a ele pela maçonaria. Gouveia foi conduzido ao cadafalso e testemunhas que presenciaram a sua morte se diziam surpresas porque ele aparentava ter bem menos que seus 45 anos. No livro de 1811, de autoria de Hipólito da Costa, é documentada a diferença física de Tiradentes com o que foi executado em 21 de abril de 1792. O escritor Martim Francisco Ribeiro de Andrada escreveu no livro Contribuindo
em 1921, a seguinte citação: ninguém, por ocasião do suplício, lhe viu o rosto, e até hoje se discute se ele era feio ou bonito. Quer dizer, enforcaram um ladrão no lugar do Tiradentes, e ele foi enforcado sem mostrar o rosto para ninguém. O corpo do ladrão Gouveia foi esquartejado e os pedaços espalhados pela estrada até Vila Rica, cidade onde o movimento se desenvolveu. A cabeça não foi encontrada, uma vez que sumiram com ela para não ser descoberta a farsa. Os demais inconfidentes foram condenados ao exílio ou absolvidos. Machado de Assis, sempre atento aos desmandos da República, também desmente a versão do enforcamento. O Machado de Assis afirmou: daqui a espião de polícia é um passo. Com outro passo chega-se à prova de que ele nem mesmo morreu. O vice-rei mandou enforcar um furiel muito parecido com o alferes, e Tiradentes viveu até 1818 de uma pensão que lhe dava Dom João VI. Morreu de um antrace na antiga Rua dos Latoeiros, entre as ruas do Ouvidor e do Rosário, em uma loja de barbeiro, dentista e sangrador, que Tiradentes abriu em 1810, a conselho do próprio Dom João, ainda príncipe regente. Qualquer um com um mínimo de raciocínio compreende a falácia, a mentira em que nós fomos ensinados. Nos ensinaram a história errada. Em 1893, os republicanos encomendaram a Pedro Américo um quadro de Tiradentes esquartejado, barbudo, semelhante a Jesus Cristo. A madeira da forca se assemelha à da cruz, que está pleonástica e estrategicamente colocada ao lado da cabeça decepada. A história da delação é semelhante à de Judas, agora representado por Silvério dos Reis, que, aliás, também se enforcou. Sem contar os inconfidentes e a narrativa dos encontros conspiratórios, que mais parecem ceias com os discípulos. Todas as imagens foram pensadas para você, para todos que a partir dali fossem estudar a história da Inconfidência Mineira, ser pensante e inteligente e cair no conto do vigário. Fica aqui a questão: por que ainda comemoramos esse dia de Tiradentes? Por que até escolheram esse dia para divulgar a morte do presidente Tancredo Neves? E por que paramos de comemorar o achamento do Brasil, que seria no dia seguinte, 22 de abril? Já é hora de acordar desse pesadelo que é a manipulação da nossa história por pessoas sem seriedade em pesquisa, ou pior, mal intencionadas, que de má fé construíram uma narrativa mentirosa, apoiada por uma imprensa leviana e incompetente, despreparada para checar fatos e documentos. Em vários estudos, eu pude ler em reportagens e artigos da imprensa oficial como um trabalho de anos de pesquisa séria foi desqualificado, bastando consultar uma professorinha que nunca sequer examinou um só documento da época, apenas porque deveria ser amiga do jornalista. Então, mudar a história, inventar a história e revisionar a história, isso não são práticas antigas. Sempre ocorreu, sempre houve. E nós continuamos em pleno século XXI sofrendo da prática do revisionismo histórico, da invencionice histórica, de interpretações sem fundamento, de achismos históricos, né?
Ainda mais que hoje tem muito mais ouvidos, muito mais tempo e ouvidos e plateia, influenciadores sem o mínimo conhecimento para falar absolutamente nada, a não ser as invencionices e as fofocas que arrebanham a atenção dos cidadãos conectados com o mundo, né? Mas que, na verdade, vemos a classe docente, né, a academia brasileira, mantendo essas mentiras e avalizando os novos revisionismos da história brasileira. Então, eu deixo aqui esclarecido que Tiradentes não é aquilo que a gente lê, aprendeu e continua aprendendo nos bancos escolares. É muito, muito diferente a história do Tiradentes daquela que nos é passada aí já por séculos. Memórias do Tempo desta quarta-feira fica por aqui. Eu retorno amanhã com o Bunker Podcast. Depois de alguns dias fora do ar, amanhã estamos de volta com mais temas relevantes para a nossa audiência e os nossos amigos. Você gostou do nosso material? Nos acompanha aqui pelo YouTube ou outro canal, YouTube ou Facebook. Curta os nossos vídeos, compartilhe, porque informação nunca é demais. Uma boa noite a todos e até amanhã.